大家好，你们都怎么样？还好吧？今天我给你们介绍一下关于端午节的来历。Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, pois nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês sobre o Festival de端午. O nome do Festival 端午 varia de nome dependendo da área, mas os costumes são bem parecidos em todos os lugares. Tradicionalmente, no Festival de 端午, algumas pessoas penduram em suas paredes a figura de Zhonghui. Zhonghui é a figura de um guerreiro. Dizem que ele é caçador de espíritos maus e serve para proteger o local. Nesta data, come-se uma comida feita principalmente de arroz, enrolada em folhas de bambu e cozida a vapor. A comida tem variações dependendo dos ingredientes usados, e o nome dela é Zongzi. Bebe-se também uma aguardente chamada de Xionghuang. E também, embora eu não goste dessa parte, é também feito alguns sacrifícios. As pessoas também preparam pacotinhos de perfumes naturais, chamados de xiangnan, e também participam de corridas de barcos com formatos de dragões. Em mandarim, chamamos isso de Sai Long Zhou. E é por causa dessa corrida de barcos em que as pessoas chamam este festival também de Festival do Barco Dragão. Mas qual é a origem do Festival 端午, ou Festival do Barco Dragão? O Festival de 端午 originou-se por causa da morte de um poeta chamado Qu Yuan, que viveu no reino de Chu Guo, no período dos estados combatentes, de 770 a 221 a.C. Nesta época, o reino de Chu e o reino de Qin Guo, que é o nome desse reino de Qin, lutavam muito, havia muitas guerras um contra o outro. Qu Yuan era um poeta e também era ministro do reino de Chu. O rei confiava muito nele, mas por causa de difamações de outros ministros contra ele, o rei perdeu essa confiança. Qu Yuan tinha muitos planos a favor do reino e das pessoas, mas como não podia fazer nada, ficou muito triste e deprimido. Neste período, ele escreveu muitos poemas que ficaram imortais. Dentre esses poemas, um dos mais famosos é o do Poema dos Lamentos, chamado de Li Sao. E em 229 a.C., o reino de Qin invadiu o reino de Chu. Na verdade, invadiu 8 cidades do reino de Chu. E então, ele enviou uma pessoa para convidar o rei de Chu, para firmar esse acordo, para firmar esse tratado de paz. Qu Yuan percebeu que esse convite, na verdade, se tratava de uma armadilha e pediu para que o rei não fosse. E o rei ficou muito bravo com o Qu Yuan, porque não confiava mais nele. Então, com essa braveza toda, mandou ele para o exílio. E então, o rei foi ao encontro no reino de Qin, como combinado. Mas chegando lá, foi logo capturado. Ele ficou muito arrependido e muito deprimido. E então, 3 anos depois, ele morreu dentro da prisão no reino de Qin. Pouco tempo depois, o rei de Qin invadiu outra vez o reino de Chu. E então aquele imperador que estava no local fugiu da capital. Então chega ao fim o reino de Chu. Qu Yuan ainda estava em exílio. Quando ouviu sobre a morte do novo rei e o fim da capital, respirou fundo e se suicidou pulando no rio Miluojiang. Quando as pessoas souberam que Qu Yuan havia pulado no rio, foram logo correndo em busca de seu corpo. E a fim de que os peixes não machucassem o corpo de Qu Yuan, elas jogaram arroz e ovos no rio na intenção de alimentar bem os peixes. Um médico acreditava que jogando um tipo de aguardente chamada de Xionghuang no rio, iria embebedar os dragões e os monstros dos rios. Então as pessoas saíram com seus barcos para espantar os peixes e procurar o corpo de Qu Yuan. Daí, para lembrar o poeta Qu Yuan, todo ano no dia 5 de maio, o povo antigo do reino de Chu ia para o rio. Andavam de barco e jogavam a comida chamada Zongzi no rio. E esse costume se espalhou amplamente no norte e no sul da China. E a comida chamada Zongzi, a aguardente chamada de Xionghuang e os barcos dragões viraram símbolo deste festival. Algumas pessoas tentam colocar ovos de galinha de pé por causa dos ovos que jogavam também ao rio. E agora, para você que estuda mandarim, eu contarei uma outra versão dessa história em chinês mandarim para ajudar no seu treinamento com o chinês. 5月的故事。农历5月初5也是一个很重要的节日，端午节，也叫5月节。这个时候，
人们要吃粽子、划龙舟比赛。这些活动都是为了一个诗人，他叫屈原。以前的中国有很多国家，屈原是一个楚国人，他很爱他的国家，他也很有才华，有智慧，很勇敢，又会写诗。可是因为他常常说实话，国王不喜欢听，而且其他的人嫉妒他，所以他只好离开楚国。离开以后不久，他听到国王死了，国家也没了，非常伤心。他觉得他没有救自己的国家，就跳进汨罗江自杀了。这一天正是公元前278年的农历5月初5。人们知道屈原死了，都划船来找他的尸体，可是找不到。为了不要被鱼虾吃了，就把食物扔进江里。后来每年的这个时候，5月初5，人们做粽子、划龙舟比赛的习俗，就是这个原因。Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esta curiosidade da cultura chinesa. Te espero na próxima. 再见。